E aí, meus amores, boa segunda-feira. Como foi o final de semana? Bem, o meu também foi bem, graças a Deus mesmo, né? E melhor ainda, porque sabia que na segunda-feira, hoje, encontraria vocês novamente para alegrar o meu dia, ter a certeza que essa semana vai ser maravilhosa. Certo, com certeza vocês estão aí do outro lado, não é isso? Então, por enquanto ainda, mantendo o afastamento social, o isolamento, tendo as precauções, usando máscaras, tá? Não deixe de usar máscaras quando for sair de casa, avise ao papai, à mamãe, aos seus amigos, a toda a sua família, usando álcool em gel para higienizar as mãos, lavando as mãos com água e sabão, trocar a máscara a cada 2 horas. A chegar em casa, deixa a sandalinha lá de fora, tome um banho, lave sua máscara, tá certo? E vamos dar início à nossa aula de hoje. Vamos começar por produção de texto, isso mesmo, produção de texto. Nossa aula hoje de produção de texto, vamos falar do gênero textual, guia turístico. Mas tia, o que é um guia turístico? Gente, guia turístico é um livrinho, tá? Tem o guia turístico, que é aquela pessoa que vai levar você, né? Que ele vai apresentar a cidade, vai mostrar o local. E tem o guia turístico também, que ele é um livrinho onde você vai pegar todas as informações da cidade, da localidade. Então esse guia turístico, vamos dizer que esse aqui é um guia turístico da cidade do Recife. Então nele vai ter os restaurantes, os bares, os hotéis, os parques, cinemas, teatros, espaços culturais, tudo que você possa visitar. No nosso livro tem o seguinte: guia turístico é um livreto que tem como objetivo fornecer aos visitantes informação sobre o local que pretende visitar. Então ele lá nesse livreto, né, é um livrinho. Ele vai dizer que se vai ter aqui a Casa da Cultura, então ele vai dar informações que a Casa da Cultura fica no centro do Recife, perto da Estação Central, que a Casa da Cultura hoje ela funciona como um centro de artesanato, né, que ela fica na Floriano Peixoto, que hoje ela é um centro de artesanato, mas que há anos atrás era um presídio, a Casa da Cultura era um presídio, então ele vai trazer todas essas informações, e é belíssimo, tá? Saindo de lá, você pode visitar a Estação Central, que a Estação Central, as pessoas só acham que tem aquele lado do metrô. Não, gente, na parte da frente, ele tem um museu, um museu que mostra as coisas, os trens antigos, você pode fotografar, tem as peças das máquinas, é um lugar muito bonito de se visitar. Então esse livreto ele vai estar mostrando todos esses lugares. Vai mostrar o restaurante Leite, que é um restaurante muito antigo no centro da cidade. Vai mostrar a Praça do Diário. Ele vai dizer as localidades onde o turista, aquele que não conhece o local, ele pode estar indo visitar, e conta um pouquinho da história, né? A história. Então a gente tem a história do Recife atual, né? Esse lá é um lado, e o Recife antigo. Então tem o centro de artesanato, tem várias coisas. Ele vai dar também guias de restaurantes, lanchonetes, casa de show, né? Os shoppings. Ele vai dar uma informação em tudo completa. Então vai facilitar a vida do visitante, a vida do turista, tá? Além, hoje em dia, as pessoas usam muito os sites, usam muito a internet, né? Antigamente se utilizava muito esse livreto e até os mapas para chegar. Hoje, com a modernidade, a gente usa o recurso da internet, o GPS, que fica mais fácil, e você só digitar lá e ele lhe dá a localidade e as atrações, certo? Então, nesse livreto, ele é como um livro nosso mesmo. Ele tem o índice, o índice ele mostra um pouco da história da cidade, né? Que ele vai lá falar aqui na página 26, ele vai falar um pouco da história de Recife, né? Que Recife é conhecida como a Veneza brasileira. Por quê? Porque é uma cidade cortada por rios e pontes.
Recife é a capital de Pernambuco, que foi palco de diversas revoluções que marcaram a história do Brasil. O ano de fundação foi 1537, tendo seu aniversário comemorado no dia 12 de março. Seu nome Recife, até isso ele vai dizer, que resulta de um acidente geográfico, arrecifes, relatado pela primeira vez pelos portugueses em seu diário de navegação, como Porto Natural de Barra de Arrecifes. Aqueles arrecifezinhos, sim, isso mesmo que vocês pensaram. Ele vai falar também nesse guia, ele vai ter no índice, ele vai ter comidas típicas. Qual é a comida típica dessa região? Do Recife, né? De Pernambuco, vamos dizer assim, mas em específico se a pessoa vier visitar a capital. Da mistura das tradições indígenas, africanas e portuguesas, resultou uma culinária rica em sabores, cores e perfumes. Na Semana Santa, por exemplo, não falta a mesa da família pernambucana, peixe ou camarão empanados, bredo, arroz, feijão de coco, quibe, que é um purezinho de abóbora. Então ele vai estar dando toda a culinária, não é toda, mas ele vai dar aquela mais específica que a gente usa mais. Os bolos, e vai dizer que ele é o bolo pé de moleque, o bolo pé de moleque, e o nosso bolo tradicional, bolo de rolo, que é uma delícia, e o bolo Souza Leão. É um dos mais antigos doces do país, que recebeu o título de Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado de Pernambuco. Então, todo mundo que vier a Recife, a Pernambuco, tem que comer o bolo Souza Leão. Ele vai falar das festividades, que nossa cultura aqui é o São João, Carnaval, vai falar do Carnaval de Recife, de Olinda, vai falar do Galo da Madrugada, vai falar sobre os polos, não é isso? E nós temos também o guia interativo, que como a gente falou no começo, é aquele guia da internet, que a gente vai procurar via redes sociais. Além de diversas categorias no índice, cada uma delas traz um resumo sobre o local a ser visitado, tá? Além dos recursos das redes sociais, ele também vai trazer um resumo da história do local que você vai visitar, e ele vai trazer o seu roteiro, os pontos principais. Na atividade, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão analisar o gênero textual. Vocês vão precisar ler novamente as páginas 25 a 27 para responder. Em qual cidade você mora? Escreva alguns pontos turísticos ou lugares de sua cidade que são interessantes para um visitante conhecer. Além dos pontos turísticos, qual outra indicação você daria para a pessoa visitar? Diz que o passeio de catamarã no Rio é belíssimo. Nunca fiz não, mas vou fazer. Você já foi turista em algum lugar? Você já saiu da sua cidade natal e já foi para outra ser turista? Se sim, conte um pouco de sua experiência. Que lugar visitou? Quanto tempo ficou por lá? E o que conheceu e o que aprendeu de novo? Você considera guias turísticos são úteis? Sim ou não e por quê? Desenhe abaixo o lugar que você visitou ou gostaria de visitar. E na próxima página, na página 29, você vai fazer aquele roteiro. Lembra que a gente usa o nosso caderninho para fazer o roteiro? Então, escolha sobre qual local você vai falar. Você já conhece ou é um lugar com o qual não está familiarizado? Quer dizer, é um lugar que você conhece ou é um lugar que você só ouviu falar? Pesquise, mesmo que a escolha falar de um local que conhece. É importante saber mais informações. Você deve passar para um visitante. Então, eu conheço o Recife, mas tem coisas que eu não conheço, então eu preciso estudar, tá? Para tornar seu guia interessante, use imagens, imprima ou tire cópias, fotos para usar em seu livreto. Se não tiver, desenhe, que eu sei que vocês desenham muito bem. Por fim, as categorias. Sugerimos que você indique um local público para ir, praia, praça ou museu. Ou um lugar para comer e um ponto de hospedagem, um hotel, uma pousada.
Utilize folhas de papel ofício para montar seu livreto. Essas folhinhas brancas, se não tiver, use um caderno, tá certo? Siga o esquema abaixo para a montagem. Então, ó, o esquema, fazer um livreto, como nós estamos fazendo o livreto da estante mágica, tá bom? Agora, nós vamos falar sobre caligrafia. Na nossa aula de caligrafia hoje, nós vamos falar da letrinha C e cedilha. Vamos falar do padrão silábico da letra C e do cedilha. Então, vamos lá. Padrão silábico do C é K, Có, Cu. Padrão silábico, então é a família. É K, Có, Cu. Sa, Só, Su. Detalhe, gente. Eu só vou colocar o cedilha quando ele vier com as vogais A, O ou U. Por quê? Eu não vou botar o cedilha no C e no Si, porque ele já vai ter som de S. O caso é a família K, Có, Cu. Quando eu boto o cedilha, ele vai ter som de quê? De S. Sa, Só, Su. Então, a regra é, eu só uso cedilha quando o C vier acompanhado das vogais A, O e U. Em hipótese alguma, em momento algum, nada, de forma alguma, eu vou escrever cedilha no C e no Si, porque ele já vai ter som de S. Então, quando o C ele não vem acompanhado do cedilha, ele fica K, Có, Cu. Quando eu coloco o cedilha, ele vai ter C, Sa, Só, Su, som de S. O CE e o CI não precisa botar o cedilha, porque ele já tem som de S. Aí vocês vão ler o texto. A cana-de-açúcar é um caule de uma planta. Serve para fazer forragem, açúcar, aguardente, álcool, combustível, cana e cana doce. Então, vocês vão ler, completar com C ou cedilha. Lembrando que o cedilha eu só vou usar antes de A, O e U. Na próxima página, você vai completar a cruzadinha, observando os numerais e depois o nome de cada figura. Então, tem umas figuras embaixo que vocês vão colocar dentro do caça-palavra e também vão escrever ela embaixo. Então, ela vai de 1 a 9. Vocês vão escrever ela no caça-palavra, na cruzadinha e vão reescrever ela embaixo. Lembrando que a linha verde vai ficar as letras minúsculas e se ela for maiúscula, eu subo um pouquinho. Na próxima página, você vai completar com C, Si, sem o cedilha, porque já vai ter som de S. Sa, Só, Su ou São, usando o cedilha. E depois vai copiar lá embaixo. Açucareiro, licença, construção, cigarra, cinema, assombração, pescoço, cenoura, cimento e trança. Mãos à obra, boa segunda-feira, boa semana e amanhã o nosso encontro às 9h30. Estarei esperando por você. Tchau e até amanhã. Façam as tarefas.